Bom dia. Nossa leitura hoje está em Romanos 8, do 31 ao 36. Romanos 8, 31 até o 36. Diz assim: Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Amém? Bom dia, irmãos. Eu não tenho dúvida que Deus quer que a gente fale, que a gente reflita sobre esse assunto, fé. Nós temos acompanhado o Baltazar falando muito sobre fé esses dias. O irmão orou sobre aqueles que perdem a fé, que abandonam a fé. Também foi citado fé na ceia. Então, eu não tenho dúvidas, irmãos, que Deus quer aumentar a nossa fé. Nós sabemos que esse mundo, ele é mau. Que esse mundo jaz no maligno. Mas ainda há alguma coisa de bom nesse mundo. E o que é bom nesse mundo, o que se salva nesse mundo, é o povo de Deus. É o reino de Jesus Cristo aqui nessa terra. Jesus disse que os seus discípulos são o sal da terra. Ser sal, irmãos, é dar sabor, é dar gosto, é fazer ficar bom. Alguns dias atrás, eu tive o prazer de experimentar uma legítima moqueca capixaba. Coisa boa. Foi preparado pelo Sandes e pela Leia. Meio longe, né, para a gente ir comer uma moqueca, mas deliciosa, maravilhosa. Depois peguem comigo o telefone do Sandes para vocês ir lá visitarem. Muito bom, recomendo demais, viu? Estava maravilhosa. Superou as minhas expectativas. Porque, apesar de não ser um prato que eu conhecia, mas eu não achei que fosse tão bom. E foi muito bom. E é claro que eu elogiei o tempero dos irmãos, porque estava bom. Eu elogiei o prato em si, todo o preparo, mas eu não falei nada para os irmãos do sal em si. Sabe por quê? Porque ninguém elogia o sal, a presença do sal numa comida. Ninguém fala assim: nossa, que sal maravilhoso, hein? Onde você comprou no BH? Ninguém fala, Você fala do tempero e tal, mas de sal não. Agora, irmãos, experimentem tirar o sal de uma comida, ou não coloquem sal algum em uma comida, e todo mundo vai chiar. Todo mundo vai falar: nossa, que comida é essa sem graça, sem sal? Está parecendo refeição de hospital. Apesar que uma vez eu estava de acompanhante no hospital e eu comi
E me surpreendeu também, né? Porque eu achei que era tudo sem sal mesmo, mas eu sei que tem um cuidado ali, né? Mas então, vocês perceberam a diferença, né? O sal, ele passa desapercebido até que a gente dê por falta dele. Então, irmãos, o mundo, ele não consegue perceber o sabor que nós damos a ele. Agora, faça um teste, imaginem, melhor dizendo, tirem os discípulos de Jesus desse mundo, e aí, esse mundo vai ficar insuportável, vai ficar sem sal. Você está com vergonha de mim, né? Obrigado. Eu gosto muito dela, eu falei que eu ia fazer uma gracinha com ela aqui, aí ela puxou o copo lá. O que seria de nós sem as crianças, né? Em João 17,15, está escrito que Jesus rogou ao Pai para que não tirasse os discípulos dele desse mundo, porque ele sabe que o mundo precisa desse sal. Então, irmãos, fazer parte do reino de Jesus é a melhor condição de vida que alguém pode escolher viver nesse mundo. Né? A nossa comunhão, o nosso louvor a Deus juntos, assim, anima um outro, as nossas refeições juntos, café da manhã recente, muito bom, a gente conversa, a gente ri, né? E a gente poder estar de casa em casa, e na casa do Santos e da Silvia também, né? Muito bom, a gente poder contar uns com os outros, de poder conversar, a gente ter certeza da salvação, a gente ter certeza que Deus ouve a nossa oração. Isso, irmãos, isso é maravilhoso. Então, irmãos, a pergunta, que também é o tema para nós essa manhã, é: por que que algumas pessoas experimentam as delícias do reino e ainda assim abandonam a fé? Por que será? Quais as causas e consequências do abandono da fé? Como que pode uma pessoa experimentar do amor de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e ainda assim abandonar o reino? Será que há algo que nós possamos fazer para preventivamente, né, ajudar aquelas pessoas que estão vacilando na fé, ou até mesmo por nós mesmos? Será que nós podemos fazer alguma coisa? A palavra do Senhor diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Às vezes, o irmão, ele começa a faltar demais dos cultos, e isso nos deixa preocupados. E aí a gente vai lá para conversar com essa pessoa, para saber o que está acontecendo, por que está faltando tanto. Porque a gente sabe que quando a pessoa está fora da comunhão, ela está correndo muito perigo. Mas às vezes, assim, por esse zelo, a gente não é bem compreendido. Nem às vezes a gente é tido até como chato, né, porque está lá pegando no pé da pessoa, mas a própria palavra manda a gente exortar uns aos outros, encorajar, né, de estar ali preocupados uns com os outros. A pandemia, ela veio e fez um estrago enorme nessa nossa sociedade. A economia global, em geral, ela está terrivelmente afetada, né, muito abalada. Muita gente está passando fome. Eu ouvi no rádio um dia desses que bateu o recorde do Disque Fome. Então é uma realidade a fome, né? A morte, ela passeou pela humanidade assim, ó, de uma forma avassaladora,
6,5 milhões de pessoas perderam a vida. Esse ano que as coisas estão melhorando assim, foram 1 milhão de pessoas em todo o mundo que morreram. É muita gente. Todo mundo conhece alguém bem próximo que partiu vítima dessa doença. Todo mundo. Então, assim, um estrago emocional gigantesco acometeu as pessoas. E não isento disso, a igreja do Senhor, ela também sofreu. Nós ficamos um precioso tempo sem poder nos reunir como igreja, né? E quando a gente começou a voltar, e graças a Deus voltamos por completo, a gente observou que alguns irmãos, eles não voltaram mais. Eles abandonaram o corpo de Cristo. Aqueles que não perseveraram no meio das adversidades, eles caíram da fé. Nós que cuidamos do ministério esportivo, né, que a gente trabalha ali com os homens que gostam de jogar bola, a gente entendeu que dava para voltar a organizar esse nosso torneio junto aos irmãos de toda a grande BH. E quando a gente começou a lidar ali com as situações, a gente percebeu que um tanto de irmãos abandonou a fé. E muitos deles, jovens e novos convertidos. Então, um estrago gigantesco. Porém, irmãos, a pandemia, ela não foi, ela não é, e ela nunca será o único motivo por causa que alguém deixa ou abandona o caminho. Veja comigo um gráfico de uma pesquisa que foi feita lá em Curitiba, onde buscou-se descobrir as causas do abandono da fé entre jovens especificadamente. Essa pesquisa, ela procurou identificar algumas das possíveis razões que contribuíram para que muitos jovens abandonassem a igreja, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver embaixo aí, na fonte, que foi feita em dezembro, esse livro foi publicado em dezembro de 2019, então nem pandemia não existia ainda, né? E apesar de ser uma pesquisa que consultou apenas o público jovem, não são só estes que abandonam a fé. E eu concluí que ela pode sim, perfeitamente, ser aplicada a todos os adultos também. Eu peço a vocês, então, que a gente faça uma análise desses números, considerando isto, né? Todas as faixas etárias incluídas. O primeiro ponto é que 37% declarou que a decepção com pessoas foi o principal motivo por elas saírem da igreja. Inevitavelmente, irmãos, uma hora ou outra, a gente vai se decepcionar uns com os outros. É claro que vai. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Ainda. Por quê? Porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, que querem ser perfeitas como Jesus é. Esse é o nosso alvo. A perfeição de Jesus. A palavra diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Veja, irmãos, que a sua decepção com as pessoas não te afaste dos caminhos do Senhor. Nós precisamos ser mais compreensivos uns com os outros. Nós precisamos entender que as pessoas estão na mesma luta que a gente, cada um na sua particularidade. Seguindo com a pesquisa, outros 37% resolveram buscar a Deus de outras maneiras.
Quais seriam essas outras maneiras? Será nas denominações? Será em outros movimentos religiosos? Será no misticismo, né, como foi falado hoje? Livres pensadores também tem, né? Tem uma série de ideologias por aí. Não há outra forma a não ser sendo membro do corpo de Cristo. Só há um mediador. Só há um caminho que nos leva a Deus. E esse caminho se chama Jesus. Então, irmãos, sem perceber, quando a pessoa começa a buscar outras formas de encontrar Deus, né, elas podem sim estar fazendo o caminho inverso, né, se distanciando mais do Senhor. Né? Assim o indivíduo ele fica pingando daqui para ali, de lá para cá, e não se firma em lugar nenhum. Então, irmãos, nós precisamos nos policiar para que o engano não nos tire da presença do Senhor. Depois, na mesma figura, 16% dos pesquisados se tornaram céticos. Ceticismo é a falta de crença, é a dúvida. Será que Deus existe mesmo? O indivíduo perdeu a fé. Portanto, cabe a nós pensar o seguinte: nós estamos falando de pessoas que são membros da igreja do Senhor, que são membros do corpo de Cristo, irmãos que um dia creram, irmãos que um dia se entregaram, e depois eles simplesmente deixaram de crer. Será o que pode ou poderia ter causado isso? Será que foram os problemas, as lutas, as dificuldades, as perdas? Às vezes a pessoa perde um ente querido e se volta contra Deus. O que será suficiente para aniquilar a nossa fé? Há pessoas que diante das dificuldades, elas correm para Deus. Elas buscam em Deus, elas se derramam em Deus, que elas sabem que lá elas vão achar refúgio, vai achar conforto. Mas há outras que correm de Deus, que não quer nem saber mais falar de Deus, que ficam murmurando. Então, em qual perfil desses você se encaixa? Na pesquisa, outros 5% disseram que o conteúdo estava fora da realidade deles. Esse é o problema daqueles que querem igrejas moderninhas, né? Só com palavra de motivação, autoajuda, cultos emocionais, né? Ou seja, uma igreja que se amolde às suas vontades. Paulo, ele nos advertiu, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos últimos tempos alguns abandonariam a fé e seguiriam espíritos enganadores. E às vezes, a minha vontade, o meu desejo, né, de querer essas coisas assim, muito emocionais, é que pode estar me enganando. Então, às vezes, a gente precisa corrigir a gente mesmo. Ser mais simples. Nós precisamos receber a palavra que aqui é ministrada de forma que ela venha nos cortar, que ela venha nos corrigir e que ela venha nos tornar perfeitos. E isso às vezes dói, né, Jaime? A gente aprende estudando a Bíblia que dói, né? Que a palavra corta. E pode ser que não seja isso que eu esteja querendo ouvir. Talvez eu queira ser motivado e não corrigido. Pode ser também que o tema que é proposto pelo ministro aqui não me agrade muito também. Mas aí, nessa hora, eu preciso pensar o seguinte: o que Deus quer me falar através do irmão? Às vezes a gente fala assim: nossa, mas essa mensagem foi para mim, foi para mim. Mas toda a mensagem é para nós.
A gente tem que ter sabedoria para extrair o que Deus quer falar com a gente através do irmão. A igreja, ela nunca vai ser do jeito que eu quero, mas do jeito que Jesus quer. Não é verdade? A igreja é dele. Foi ele que deu o sangue dele para comprar todos vocês. Então, que seja feita a vontade dele e não a nossa. Portanto, a nossa realidade, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Senão, infelizmente, o meu fim é me desligar mesmo do corpo. Finalmente, para terminar com essa pesquisa, outros 5% disseram que se decepcionaram com a liderança. Quando uma pessoa recebe um chamado de Deus para liderar o rebanho, para cuidar do rebanho de Deus, ela precisa se policiar mais do que se policiava antes. E é triste a gente ver homens que se dizem homens de Deus, né? Uns dizem até apóstolos, né? E vão dando títulos aí, mas é triste ver homens de Deus, que se dizem de Deus, dando péssimos exemplos por aí. Quando a gente vê aí escândalos, né, estampados nos jornais aí, de líderes religiosos envolvidos com crimes de pedofilia, com adultério, abuso, extorsão, isso não é novidade. Todo dia a gente vê manchando o nome do Senhor. E quando o pecado desses líderes vem à tona, a consequência disso é que algumas pessoas se frustram. E elas ficam tão assim decepcionadas que elas podem vir abandonar a fé. Eu me lembro do senhor Vidal, quando eu o visitei pela última vez. E isso foi poucos dias antes dele partir. Graças a Deus que eu tive essa conversa com ele. E ele me deu um conselho que eu vou levar para o resto da minha vida. Ele falou assim: Kleber, não ponha a sua fé nos homens. Ponha a sua fé em Deus. Os homens falham, Deus não falha. Então, irmãos, nós precisamos orar para que os líderes aqui do Alipe de Melo continuem firmes na condução do rebanho do Senhor. Que eles continuem perseverantes na fé e zelosos com o ministério que Deus confiou a eles. E aí nós vamos bem, vamos caminhando muito bem. Quando um líder cai, o estrago é grande, é muito danoso. Eu não sei se vocês sabem, mas o Andrezão de Itapuã, ele foi desligado do corpo de Cristo, há pouco tempo atrás. O Andrezão, ele foi um irmão muito amado. Ele foi um espelho, assim, para muitos jovens. Eu ouvi jovens falando, assim, ficaram, assim, atônitos, assim, de saber que o Andrezão havia se desligado, porque era um referencial para eles, né? Na verdade, ele era um motivador de fé para muita gente. Quando a gente estava tratando do futebol, o Leonan já pensou logo no Andrezão. Nossa, o Andrezão, como é que faz? Será que eu posso inscrever? Não posso? E ficou aquela situação. O Leonan preocupado com o Andrezão, porque o Andrezão é muito querido. Mas, infelizmente, ele caiu da fé. Por que será que homens tão grandes, formadores até de opinião, caem na fé? Eu estive conversando com um amigo meu, que também é pastor, e ele me falou assim: Kleber, o líder não tem com quem chorar. A liderança é um lugar solitário. Porém, irmãos, não é isso que derruba um líder. O que derruba um líder são as pequenas coisas, aquelas coisas que são menosprezadas, aquelas coisas que são tidas por insignificantes. Vejam a figura dessa árvore. Uma árvore parece ser muito alta, né, pela largura do tronco,
tomada por cupins. O cupim, ele é muito pequenino, né? Mas ele vai investindo ali vagarosamente nessa árvore e vai passando o tempo, e é certo que mais cedo ou mais tarde ele vai derrubar essa árvore. Quando um líder cai, ele leva a muitas almas podem se perder com a queda de um referencial na fé. Felizmente, nem tudo são tragédias, né? Nós temos pessoas, irmãos, que contrariam todas as estatísticas. Nós temos o exemplo aqui do João Carlos, né? Que está na fé conosco desde os 7 anos de idade. E ele só não chegou antes porque foi quando o pai dele se converteu, não é mesmo? Temos também o Cláudio Atelvino, filho da Jane, que, não só ele, o Weber também, filho do Tigu, eles vieram para cá de berço. Então, o primeiro contato que eles tiveram com a igreja foi no berçário, e passou, provavelmente, né, pelo colo de muita gente. E estão aí até hoje, estão firmes. Tem uma pesquisa que diz que 75% dos jovens abandonam a fé após o ensino médio. Terminou o ensino médio, João? Está aí. Né? Então, assim, irmãos que contrariam as estatísticas e se mantêm firmes. Temos também Carlinhos, mais de 60, chegando, tem Jaime, irmãos que estão aí, ó, desde a juventude e não arredam pé. E vem aí agora, né, surgindo a geração dos filhos desses membros. João Martins, nasceu aqui, Isadora, Jéssica, Carol, as menininhas ali estão firmes, né, minha filha, e vai. E essas pessoas aí, esses irmãos, estão aí para continuar quebrando essas estatísticas e manter firme até que o Senhor volte. Vamos agora deixar de lado essa pesquisa e vamos para a palavra do Senhor. O irmão Sandes, ele leu para nós a passagem aqui, e onde Paulo ele alerta aos irmãos de Roma de algumas probabilidades, né, algo que supostamente poderia nos afastar do amor de Cristo. No versículo 35 está escrito assim: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? É uma pergunta. Paulo está falando de situações que podem acontecer conosco a qualquer momento. O cenário pode virar de repente e isso aí tomar conta de nós. A questão é, será que estas coisas, elas são suficientes para nos afastar do Deus vivo? Será que existe algo que pode se interpor entre você e Jesus a fim de separá-los? Tribulação, que é algo que vem de fora, né, uma pressão externa. Será angústia, quando a gente se sente impotente, acuado, homens grandes que sentam e choram. Será perseguição? Talvez lá no seu emprego, na sua casa, talvez o seu cônjuge, os seus pais não querem que você siga a Cristo, e aí começa uma perseguição por causa da sua decisão. Será a fome, falta de comida, falta de dinheiro, o preço dos alimentos, né, estão nas alturas, contas para pagar. Esse dia eu vi um rapaz na internet comendo feijão com farinha, mas com um iPhone de última geração no colo. Será a nudez? Nudez aqui pode estar ligada à vergonha. Será o perigo? Será a espada? Paulo disse, de todos os lados somos pressionados.
mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Quanto mais dolorosas as provações, mais forte precisa ser a nossa fé que nós sentimos em Deus. A confiança na capacidade de Deus de nos salvar, de nos livrar, de nos estender a mão. Nem a pesquisa de campo feita em Curitiba, e nem esse trecho que o Sandes leu, citaram um outro grande afastador de irmãos do corpo. E esse agente é o pecado. Se vocês observarem, Paulo fez perguntas. Se ele fosse falar de pecado ali naquele momento, ele ia falar assim, o pecado. Não seria uma pergunta. Porque realmente, o pecado, ele nos tira da presença de Deus. A negligência com esse inimigo nos torna vacilantes na fé. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Como o Carlos diz, a nossa oração bate no teto e volta para nós. Não vai para Deus. Nós passamos a ficar vulneráveis. Passamos a nos moldar com esse mundo, porque entregues ao pecado, que diferença há a nós com os que estão no mundo? E aí a prática do pecado já não nos incomoda tanto. É triste. A pessoa entrega os pontos. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Não brinque com o pecado que Deus já te libertou dele. Independentemente de qual seja o motivo que pode levar uma pessoa a abandonar a fé, há sérias consequências para estes, e incluem disciplina dura vinda de Deus. Deixemos a palavra falar. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Diante da gravidade do que é abandonar a Deus, o que nós podemos fazer para poder diminuir ou acabar com o êxodo na igreja do Senhor? Acabar é um atrevimento da minha parte. Todo mundo tem a sua luta, a sua dificuldade. Mas o que nós podemos fazer? O encorajamento mútuo é um excelente antídoto contra o desânimo. Às vezes a pessoa não quer sair de casa, ela quer ficar lá. Mas aí a gente precisa encorajar uns aos outros. Então, a gente precisa estreitar os nossos laços na irmandade, para que a gente possa encorajar uns aos outros. Nós precisamos também deixar de ser um povo
que só frequenta culto e tornar uma nação que busca viver um relacionamento íntimo com Deus. Isso aumenta a nossa fé. Fugir da prática do pecado, né? Conforme foi falado, que o pecado nos distancia de Deus. Que nós busquemos paz com todos. Parar com esse negócio de ficar com intriga, com ciúme uns dos outros. Nós somos irmãos. Nós temos que querer que os irmãos façam o melhor mesmo, que sejam bem-sucedidos, que venham aqui, dê o melhor, que façam mesmo o melhor para o Senhor e que nós ganhamos com isso, porque somos edificados. Então, irmãos, nós temos que parar de competir uns com os outros. Temos que suportar também uns aos outros, né? Todos falhamos. A leitura e a oração diária também são imprescindíveis. Quando a pessoa não tem esse zelo, ela se desconecta. Ela vive uma semana estranha, assim, né? E só vem no domingo para poder ter um contato assim com Deus. Então precisa ter esse contato diário com a palavra de Deus. E todos nós precisamos fazer o trabalho de evangelismo, de discipulado, né? Precisamos nos envolver nos ministérios. Há tantos ministérios. Será que você pode ajudar com os casais? Será que você pode ajudar com a gente na mídia? Procure um ministério, encaixe-se nele. Trabalhar juntos fortalece a nossa fé. Eu não consigo acreditar que você não tenha um único amigo que queira estudar a Bíblia com você para que ele possa experimentar do amor de Deus. É possível, sim, mudar a realidade do êxodo na igreja do Senhor. Como? Com o envolvimento geral dos membros, um comprometimento dos membros nos ministérios, membros com relacionamentos estreitados, nem que seja com a desculpa de fazer uma moqueca ou um churrasco, mas é bom estreitar os relacionamentos entre os irmãos. É bom estreitar os relacionamentos entre os irmãos através de discipulado. Nós precisamos desenvolver entre nós confiança, de poder abrir o coração uns para os outros, falar das nossas lutas, dos nossos pecados. Não dá para lutar sozinho. Mesmo o líder, ele não precisa ser sozinho. Tem outros líderes da mesma altura, maduros, que podem ajudar. Então por que um líder não pode chorar com o outro? Pode sim. Palavra do Senhor mais uma vez. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. O irmão está vacilando? Tenhamos misericórdia dele. O que tem separado você de Jesus? Não permita que nada, nem ninguém, separe você de Jesus. Problemas, dificuldades, pecados, todos nós temos. Nessas horas é preciso a gente se apegar a Cristo. Nunca desistir de Jesus. Ele não desiste de nós. Por que nós vamos desistir dele? Então é importante a gente ficar próximo de Jesus. Problemas, angústia, perplexidades, todos nós passamos por isso. As suas lutas, irmãos, não são diferentes das minhas lutas. Esse problema é comum entre nós. É preciso que a gente se apegue a Cristo. Nele nós podemos confiar. Nele a gente vê um porto seguro. Você que está angustiado, que está atribulado, que acha que está muito difícil, você que tem fome, que sente medo, que sente acuado, não lute sozinho. Você não precisa lutar sozinho. Sozinho é muito mais difícil. A palavra do Senhor fala que é melhor dois, que um cai e o outro levanta.
Tudo vai passar. Não há nada tão difícil que não venha passar. Um senhor que já faleceu dizia assim, quando as coisas estão muito ruins, é porque já estão próximo de melhorar. Então, cola na gente, chora com a gente. A gente gosta muito de rir juntos, né? Mas às vezes a gente precisa chorar junto, sofrer junto. Viviane está sofrendo. Eu tenho certeza que ela queria estar aqui junto com a Manu, com o Leozão, com o Leonan. Então, assim, está na hora da gente sofrer junto com eles, orar por eles. E na hora que o Leonan levantar daquela mesa de hospital, a gente alegrar junto. E Deus, pela infinita misericórdia, vai levantar o irmão. Que nada possa nos separar do amor de Cristo. Pelo contrário, que tudo o que é dificuldade, tudo o que Paulo citou, possa nos aproximar mais de Deus. Que as dificuldades, diante delas, a gente possa buscar mais o Senhor. E não distanciar. Porque quando a gente aproxima mais de Deus, nós temos certeza que nós alcançaremos a vitória. Que nós nunca seremos derrotados. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Paulo, ele concluiu, eu não quis passar para o Sandes ler todo o texto, porque agora nós vamos concluir, junto com Paulo. Ele diz assim lá no texto bíblico, né? Versículo 37 a 39 de Romanos 8. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceberam por que Paulo perguntou? Porque agora ele vai afirmar que nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Que conforto, que consolação. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Não abandone a fé. Não pule do barco. Quem cuida de você, irmão, não dorme. Ele está atento à sua necessidade, à sua dificuldade, à sua luta, e Ele está contigo. E Ele quer que você fique firme com Ele. Nada poderá nos separar desse amor. Deus seja louvado.